Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, deste sábado, dia 26 de abril, é do Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículos de 9 a 15. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho de Marcos, o qual nós estamos ouvindo hoje, é um evangelho que é um pouco menor do que os outros e termina propriamente com a narrativa do túmulo vazio, no capítulo 16. Mas depois, numa espécie de acréscimo, faz um resumo das aparições de Jesus. Esse é o texto de hoje. Jesus apareceu primeiro a Madalena e ela contou tudo aos discípulos, mas eles não quiseram acreditar. Apareceu depois a 2 deles, enquanto estavam indo para o campo, um episódio parecido com o dos discípulos de Emaús, talvez até seja o mesmo. Eles também narraram tudo ao grupo, mas os discípulos também não acreditaram. Por fim, Jesus apareceu a todos eles, os 11, numa refeição, e os repreendeu por sua falta de fé e pela dureza de coração. Ainda assim, os confirmou na missão de anunciar o Evangelho a todo mundo. A primeira coisa que temos que considerar é como foi difícil para os discípulos acreditarem, como foi difícil para eles assimilarem a ressurreição de Jesus. Certamente, por preconceito, não deram crédito ao testemunho das mulheres. Além disso, Jesus parece que estava com uma outra aparência quando apareceu aos 2 no caminho. É claro que a ressurreição não é a volta de um morto, mas é uma nova condição de vida. Jesus venceu a morte com a sua humanidade e está agora em Deus, na esfera divina. Então, seu corpo é um corpo glorioso. A segunda coisa é admirar como Jesus entrega a missão de anunciar a boa nova ao mundo todo, a um grupo de gente assim tão incrédula, um grupo de coração tão duro. Ele confiou a missão de levar o Evangelho até os confins da terra, a esse grupo incompleto, a esse grupo descrente. Incompleto porque já não são mais 12, são 11. O traidor tinha tirado a própria vida. E tão descrente que o próprio Jesus os repreendeu por sua falta de fé. E que evangelho é esse a ser levado aos 4 cantos do mundo? É a boa notícia que o Pai enviou o seu Filho e o entregou
em sacrifício por todos. A boa notícia é que, por sua ressurreição, as portas do reino foram abertas para que os que nele crerem, nele encontrem a vida eterna. Será que ainda não há em nós uma pontinha de incredulidade? Será que nós não somos como os discípulos que não acreditam nos testemunhos daqueles que viram Jesus? Mesmo diante de tantos testemunhos, nós cremos vagamente na ressurreição? Às vezes não percebemos que Jesus realmente está vivo e é Ele que nos fala, nos guia, nos alimenta, nos fala pelas Escrituras, nos guia pelos pastores da igreja, nos alimenta com a Santa Eucaristia. É por meio dele que rezamos e o Pai fala conosco. E é em nome dele que nos reunimos em assembleia de louvor. E é ele mesmo, por meio dos seus ministros, que preside a Santa Missa. Ele mesmo que nos perdoa os pecados no sacramento da confissão. Jesus está vivo. Jesus está conosco.